A gente tem que resolver uma inequação. F de x tem que ser maior que g de x. A função f está dada, a função g também está dada. Então vamos escrever isso daí. Função f, ele quer que seja maior do que a função g. Se a função f tem que ser maior que a função g, vou substituir a f aqui, x mais 3, tem que ser mais do que a g. Vou substituir a g aqui, 13x menos 9 sobre x mais 2. Uma ideia é a seguinte: toda vez que eu estou resolvendo inequações, eu quero tudo de um lado comparado com zero do outro lado. O outro lado eu quero que tenha zero. Aqui não está com zero. Então eu não começo a pegar isso aqui e tento passar multiplicando para lá, porque eu não sei o valor disso. Se isso aqui depende do x, se isso aqui for positivo, passar multiplicando não tem problema nenhum. Não afeta o sinal. Só que se isso aqui fosse negativo, dependendo do valor x, quando eu passo multiplicando, estou multiplicando por um número negativo. Tinha que mudar o sinal daqui. Então, a ideia é, eu vou tentar trabalhar com zero desse lado, deixar zero desse lado. Mas para fazer isso, eu só posso fazer operações de adição e subtração. Então, esse troço aqui, eu passo para o lado de lá subtraindo. Vou ficar com x mais 3, que é o que já estava lá no primeiro membro, menos 13x menos 9 sobre x mais 2 é maior que zero. Lembra que esse menos vai mudar o sinal de tudo ali. E agora, como aqui eu tenho um denominador e aqui teoricamente eu tenho também, mas só não está aparecendo, sobre 1, eu tenho que tirar o MMC. E o MMC entre 1 e o x mais 2 vai ser o próprio x mais 2. Então, vou reescrever com um denominador x mais 2. X mais 2, que vai ser maior que zero. A gente conseguiu o que eu queria ali, de deixar zero no segundo membro. E aí eu faço, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. X mais 2 dividido por 1, x mais 2 vezes x mais 3, vai ficar x mais 2 vezes x mais 3. X mais 2, x mais 3. X mais 2 dividido por ele mesmo dá 1, vezes menos 13x menos 9, vai ficar menos 13x menos 9. Esse menos vai mudar o sinal de tudo ali. Então vai ficar menos 13x mais 9. Menos 13x mais 9. Ótimo. Vou ter que fazer distributivo aqui. X vezes x vai virar x quadrado. X vezes 3 fica 3x. 2 vezes x são 2x. Bom, eu tenho 3x com mais 2x são 5x. 2 vezes 3 mais 6. Com menos 13x com mais 9. Tudo isso estava dividido por x mais 2. E eu queria que fosse maior que zero. Só reorganizando, x quadrado, o menos 13x daqui com mais 5x daqui, vai ficar menos 8x, o mais 6 com mais 9, mais 15. Sobre x mais 2, e nós queremos que isso seja maior que zero. O que eu tenho? Uma divisão de duas funções. Em cima uma função quadrática, embaixo uma função afim, uma função do primeiro grau. Tá bom. O que eu vou fazer? Olhar para cada uma delas separadamente, fazer uma análise de sinal, e aí, feita a análise de sinal, eu coloco tudo como se eu estivesse dentro de um varal. Eu vou deslocar as coisas para cá. Espera um pouquinho. Só para ficar mais ajustado no meu espaço. Esse vem para cá.
Esse aqui vem para cá. Ótimo. Posso até levar ele para cima. Opa. E aí fazer uma troca aqui, escrevendo essa aqui é a nossa função f e essa aqui de baixo é a nossa função g. Vou fazer uma análise separada do sinal de cada uma delas, depois eu junto tudo no fim. F de x, minha função quadrática. Fx era x quadrado menos 8x mais 15. Acha as raízes dela. O que você tem que fazer para achar as raízes? Igualar a zero. O seu igualar a zero vai cair numa equação de segundo grau. Vou fazer soma e produto. Soma menos b sobre a dá 8, produto c sobre a dá 15. Os dois valores que somam 8 e que a multiplicação entre eles é 15 são o 3 e o 5. X igual a 3, x igual a 5. Essas são as raízes da função quadrática. 3 e 5. Função quadrática, função de segundo grau, tem como gráfico uma parábola. Nesse caso, a parábola tem a concavidade voltada para cima, porque o valor do x quadrado aqui está multiplicado por 1, que é o valor positivo. Então, se eu fosse fazer um esboço, eu teria o eixo x aqui e a minha parábola fazendo isso aqui, ó. Cruzou, virou. E aí, cruzou aqui no 3, cruzou aqui no 5. Vou fazer uma bolinha aqui em cada um. Então, 3, tem o 5. Nossa. Aí. Pronto. E aí a análise de sinal. Antes do 3 ela está para cima, é positivo. Depois do 5 ela também está para cima, positivo. No entanto, entre o 3 e o 5 ela está para baixo do eixo x, portanto, sinal negativo. Guarde isso aqui, que isso é o que a gente vai usar daqui a pouco como análise de sinal de todo o produto. Deixa eu escrever a função f agora. Tive que ligar a tomada aqui, porque estava quase caindo a bateria. G. Qual a nossa função g? A função g é a função x mais 2. É uma função de primeiro grau, uma reta crescente, porque o x aqui está multiplicado por valor positivo, é 1. Se eu igualar a zero, a raiz é menos 2. Menos 2. Ótimo. Meu esboço do gráfico seria o quê? Eixo x, uma reta crescente. Ótimo. Deixa eu pegar uma borracha, apagar aqui, fazer uma bolinha. Uma bolinha esquisita. Ficou bom. Menos 2. E aí? Sinal. Depois do menos 2, a função ela é positiva, está para cima do eixo. Antes do menos 2, ela está para baixo do eixo, então é negativo. E agora eu vou fazer uma análise juntando f e g, porque você está fazendo f dividido por g. É uma divisão, uma inequação que a gente chama de inequação quociente. Como é que vai ficar isso? Vou fazer um varalzinho. Deixa eu ver se fica bom assim. Acho que sim. 1, 2, 3. A função de cima vai ser a f, a do meio vai ser a g e a de baixo vai ser o quociente, a divisão de uma pela outra. Na f você tem as raízes 3 e 5 e na g é menos 2. Então deixa eu pegar a borracha ali
para deixar um ponto aqui, um ponto aqui. Deixa eu ver. Pegar um ponto aqui, que é o -2. Eu vou trazer todos eles para cá. 1, 2 e 3. Vamos ver se você consegue entender o que eu estou pensando. A função f tinha valores de raiz 3 e 5. Então vamos fazer uma bolinha aqui do 3, uma bolinha aqui do 5. A função g tinha o valor de raiz -2. Então vamos fazer a bolinha aqui do -2. Veja, o -2 é antes do 3, que é antes do 5. Por isso a ordem aqui. Não importa se é muito antes, muito depois, só importa se é antes ou depois. Então a posição que te importa é isso. Então eu vou fazer o -2 aqui, o 3, e o 5. Tá bonito. Não tá, mas faz de conta que tá. Na função f, como era o sinal? Antes do 3 era positivo, então vou encher de mais aqui, mais. Depois do 5 ela também era positiva, mais, olha lá. E entre o 3 e o 5 ela era negativa, então vou colocar menos aqui. Na função g, você tem antes do -2, ela é negativa, então menos. Depois do 2, ela era positiva, mais em todos, dali para frente. Ótimo, olha lá. E agora eu trouxe todos os pontos, o -2, o 3... e o 5, todos os pontos de todas as funções, aqui só há duas, a f e a g, eu trago para o resultado ou para a análise do resultado final. E aí eu vou fazer regra de sinal. Como eu tenho 3 valores, 3 raízes, eu vou ter 4 intervalos. Um intervalo antes do -2, um intervalo do -2 ao 3, um outro intervalo do 3 até o 5, mais um intervalo depois do 5. Antes do -2, o que está acontecendo? Mais com menos. Mais com menos é menos. Então, deixa eu trocar a cor aqui. Gente, não estou enxergando. Menos. Aqui. Menos. Aí. Entre o -2 e o 3. Mais com mais. Mais. Vou colocar um maisão aqui. Do 3 ao 5, menos com mais dá menos. Vou colocar um menos de novo. Gente, mas que dificuldade. E por fim, depois do 5, mais com mais. Aí eu volto a olhar para a inequação que a gente tinha. Você queria que a divisão f dividido por g fosse positiva, maior que zero. Onde é que a divisão é maior que zero? Antes, droga, maior, positivo. E depois do -2 e antes do 3. E depois do 5. Bom, são 2 intervalos separados. Você vai ter que fazer o que para dar o conjunto de solução? Uma união. O que esse primeiro intervalo é? Do -2 até o 3. Como eu represento ele? Assim, começa no -2, termina no 3. O -2 foi pintado? Não, por quê? Porque não tinha nada de igual a zero. Então é aberto. Se é aberto, colchete virado para fora. No 3 também não está pintado, não tem nada de igual a zero, colchete virado para fora. União disso com outro intervalo. Esse outro intervalo começa no 5 e vai até o infinito. Então, do 5 até o mais infinito. Mais infinito. De novo, não está incluído o 5. Aberto. Infinito é uma ideia, nunca está incluído. Aberto.
união dessas duas coisas. Então, se você olhar aqui, do menos 2 até o 3, aberto nos dois, foi unido com o do 5 até o infinito. A alternativa correta, E. Maravilhoso esse problema.